Olá pessoal, tudo bem? Bom, como deu para perceber, estou de volta. Peço desculpas aí por esse tempo ter ficado um pouco distante de gravar os vídeos, mas eu quero dar sequência àquilo que nós iniciamos, né? A sequência de vídeos que nós começamos há um tempo atrás. E hoje eu vou falar um pouco sobre os tipos de transtorno, né? Dentro do transtorno de ansiedade, né? Então, como que a gente pode entender isso? Os transtornos de ansiedade, a ansiedade é como se fosse um grande guarda-chuva, certo? E esse guarda-chuva, ele abarca uma série de outros transtornos que compõem o geralzão chamado ansiedade, certo? Então é isso que eu quero detalhar um pouquinho com vocês. Claro, não dá para fazer isso dentro de um vídeo, né, um vídeo só. Se eu fosse me estender, né, literalmente a todas as características, mas eu vou tentar aqui passar para vocês um pouquinho do que é cada um dessas variantes dentro da ansiedade. Então, primeiro que a gente consegue entender é o transtorno de ansiedade generalizada. Ah, detalhe. Todos esses transtornos que eu vou dizer para vocês, que eu vou elencar aqui, eles são com base na nova versão da CID, né, que é a Classificação Internacional de Doenças, agora CID-11, tá, que é a que está em vigor. Então vamos lá. Transtorno de ansiedade generalizada. São sintomas de ansiedade quando eles aparecem e quando você avalia, não há algo que propriamente dito provoque isso, né? Então é uma ansiedade aguda, difusa, né? E que não tem um objetivo específico. Ela simplesmente aparece de uma forma inesperada e recorrente, e aí vem com sintomas de medo muito intenso, sintomas físicos como palpitações, sudorese, tontura. Agorafobia. Agorafobia é o medo ou a ansiedade em relação a dois ou mais tipos de locais específicos, como por exemplo, você estar num transporte público ou num lugar em que existam muitas pessoas, né, como se fosse um show, uma apresentação, e aí você está ali no meio daquelas pessoas todas, e os sintomas ansiosos começam a surgir por você estar rodeado de pessoas sem saber como que você vai fazer para sair dessa complicação, tá? Fobia específica. Fobia específica é o mais fácil, é aquele tipo de ansiedade que é causada por um determinado elemento e que é focal. Então, por exemplo, tenho medo de barata. Ah, eu tenho medo de lagartixa. Ah, eu tenho medo de altura. Ah, eu tenho medo de. Enfim, qualquer coisa específica que gera medo em nós, tá? Transtorno de ansiedade social. Tem tudo a ver com o medo que a pessoa sente em situações sociais ou em que ela se sente observada e avaliada por outras pessoas, tá? Então, por exemplo, é aquele medo que a pessoa sente quando vai fazer uma apresentação, ou tem que dar uma palestra, ou tem que dar numa entrevista de emprego, ou numa avaliação oral em algum concurso. Então, isso daí gera esse tipo de transtorno. Mas é interessante a gente perceber que, nesse caso da ansiedade social, né, ou também como qualquer outro tipo de transtorno dentro da ansiedade, o que vai caracterizar, né, se é um transtorno ou não, é a intensidade e a frequência do que estamos sentindo. Então, por exemplo, pegando esse trechinho da ansiedade social, se você consegue dar uma palestra e ficar lá uns 5 minutos, né? Nos primeiros 5 minutos, você vai sentir gagueira, sudorese, tremor, você vai ficar um pouco deslocado,
que é perfeitamente normal, porque você precisa primeiro se equilibrar, se equiparar com as pessoas que estão te assistindo ali naquele local. É esperado que passe e que você se adapte à situação. E aí você vai se soltar mais, você vai ficar mais tranquilo, enfim. O ruim é quando estamos nessa situação e a gente trava. Não vai nem para frente nem para trás, né? Por exemplo, no caso da fobia específica. Eu tô aqui nesse quarto, tô aqui nesse lugar, mas eu não consigo fazer este vídeo porque eu sei que tem uma barata lá na sala da minha casa. E eu não consigo fazer o vídeo por saber que ela está lá. Então, ela está lá na sala, ela não está aqui. E isso já me complica para fazer o vídeo para vocês. Percebam como isso é interessante a gente perceber, né? Então, isso para qualquer tipo de transtorno, tá? Intensidade e frequência. Mas a gente vai conversar sobre isso mais para frente. Existe também a ansiedade de separação, né? Que é muito comum em crianças, que é o medo excessivo e inapropriado de se separar da figura é, de uma figura de autoridade, de uma figura com a qual nós tenhamos aí uma ligação muito forte, né, como pais e cuidadores. Por isso que isso acontece muito com crianças. E mutismo eletivo, né, que é a incapacidade de falar em situações sociais específicas, embora a pessoa consiga falar em outras situações. Então, mutismo seletivo, por quê? Porque em algumas situações a pessoa não vai falar, em outras ela fala. Ela não fala em determinadas situações porque ela se sente ansiosa. E é a forma que ela tem de poder lidar com essa situação, certo? E existem outros tipos de transtorno que eles não se encaixam, né, dentro desses aspectos da ansiedade, porém, contudo, entretanto, também são conhecidos como transtornos de ansiedade, mas eles não têm uma sintomatologia específica, né, como eu descrevi para vocês. Agora, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre tratamento para ansiedade, né? E aí, nessa parte de tratamento, a gente pode até falar um pouquinho sobre sintomas e tratamento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo, que logo logo vai chegar, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, se cuidem e fiquem bem. Tchau!